Olha, o desafio aqui é o seguinte: a gente vai pegar uma das listas mais antigas e, vamos ser sinceros, bem repetitivas da história, uma genealogia lá de Gênesis e tentar achar a história que está escondida ali. Parece meio impossível, né? Mas, acredite, não é não. Vamos mergulhar nisso. E tudo começa exatamente aqui. Essa frase já define o que a gente tem em mão. Isso não é só uma lista, é um livro das gerações. Pensa nisso como um registro oficial, a primeiríssima árvore genealógica da humanidade, que se estende por 10 longas gerações. Para decifrar esse documento, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai entender a estrutura, depois olhar para os números, que são impressionantes, e o mais importante de tudo, investigar as exceções. São elas que revelam a verdadeira história por trás da lista. Então vamos lá. Esta é a primeira árvore genealógica de que se tem registro ligando o primeiro homem, Adão, a uma figura que vai mudar tudo, Noé. Mas assim, batendo o olho, não parece muito com uma história, né? E é bem por aí mesmo. Lendo o texto, a gente entra numa repetição quase hipnótica de nomes e números. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e a lista continua. Mas se a gente para e olha com um pouco mais de atenção, percebe que essa repetição não é aleatória. Ela segue um padrão bem rígido. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Isso não é uma lista jogada de qualquer jeito. Ela segue uma fórmula precisa, um modelo de 5 passos que se repete para quase todo mundo que é mencionado ali. Olha só como essa fórmula funciona com Adão. Ele viveu 130 anos, gerou Sete, viveu mais 800 anos, o que dá um total de 930, e então morreu. Essa mesmíssima estrutura se aplica a Sete, a Enos e a quase todos os outros. É um ritmo previsível, quase como se fosse um código. E dentro desse código tem um detalhe que salta aos olhos na hora: as idades. As pessoas nessa lista viveram por um tempo absurdamente longo, chegando bem perto de 1 milênio. Essa é a grande pergunta, não é? O texto não dá uma explicação direta, mas a grandeza desses números é uma parte central da narrativa. Eles estão ali para mostrar um mundo muito, mas muito diferente do nosso. Um mundo antigo, primordial. E o recorde absoluto de longevidade é este número aqui, 969. Essa foi a idade de Matusalém, o homem mais velho de toda a lista. Dá para imaginar? Quase 1000 anos de vida. Esse gráfico ajuda a gente a ter uma noção da escala. Pensa só, Adão com 930 anos, Jered com 962 e Matusalém lá no topo com 969. Esses não são números comuns, de jeito nenhum. Eles são como uma declaração sobre a natureza de um mundo que estava prestes a mudar para sempre. Agora vamos para a parte mais importante da nossa análise. Em qualquer padrão, as pistas mais valiosas estão nas quebras, nos desvios. E nessa fórmula genealógica super rígida, existem 2 exceções gritantes que mudam completamente o jogo. A primeira exceção é um cara chamado Enoque. Para todo mundo, a fórmula termina com aquela frase inevitável: e morreu. Fim de papo. Mas para Enoque, o padrão se quebra. O texto diz que ele andou com Deus e de repente sumiu porque Deus o levou. Ele é o único que não morre. Essa é a primeira grande pista. A segunda exceção acontece bem no nascimento de Noé. O pai dele, Lameque, quebra totalmente a fórmula para fazer uma profecia. Ele dá ao filho o nome de Noé, que quer dizer descanso, e anuncia que ele vai trazer um alívio da maldição que estava sobre a terra. É a primeira e única vez em toda a lista que o propósito de um filho é declarado. Então, quando a gente junta as peças, o ponto central fica claro. As exceções não são erros, elas são a chave de tudo. Elas revelam que essa genealogia não é só sobre o passado. Na verdade, é uma contagem regressiva para o futuro. A função de toda essa estrutura repetitiva, de todas essas vidas gigantescas, é construir uma ponte narrativa. Uma ponte que atravessa 10 gerações, ligando a criação do primeiro homem até o homem que foi escolhido para sobreviver à destruição do mundo. Essa linha do tempo resume bem a jornada. Começa com Adão, o primeirão, passa pela linhagem de Sete, chega em Enoque, que é o sinal de que Deus está agindo nessa família, e tudo culmina com Lameque profetizando sobre o filho, Noé, a esperança para o futuro. Cada nome não é só um ancestral, é um passo na direção de Noé. No fim das contas, o que parecia ser só um texto monótono é na verdade uma peça narrativa super bem construída. Uma história contada não por ações, mas por uma fórmula, por números, e o mais importante, pelas exceções que apontam para um grande clímax.
A pergunta que fica no ar é: quantas outras histórias estão escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem decifradas?